Oi, meus leitores maravilhosos, tudo certinho com vocês? Tô de volta, passamos um dia sem leitura, mas hoje eu prometo que eu compenso vocês. Vamos dar continuidade à parte 2, que é o Abismo, hoje com o capítulo 36. Mas antes, eu queria agradecer a cada um de vocês que está me acompanhando, que está com essa assiduidade toda. E eu queria contar com vocês para divulgar o canal, para a gente poder fazer mais leituras. Vocês que estão ouvindo agora pela primeira vez, vão lá no comecinho, acompanhem a história toda. E se puderem e se gostarem, deem seu like, curtam, se inscrevam, me ajudem, que eu prometo a vocês que eu vou continuar por vários e vários livros aqui junto com vocês. Então, vamos começar. Capítulo 36. A ponte estava maravilhosamente silenciosa em comparação com a agitação absoluta que havia sido o dia de Ron. Tinha levado Ralston de volta para sua casa, onde Flynn e Deck estavam engolindo 5 pizzas juntos. Primeiro arqueara a sobrancelha diante do anúncio de Ron de que o quarto cômodo, uma pilha de porcaria nojenta graças aos anos atirando as bagunças ali, era agora o quarto de Ethan. Ficaria com o sofá naquela noite, e no dia seguinte limpariam toda a merda. Declan apenas dera de ombros e passaram uma cerveja a Ethan. Então pegaram seu laptop, provavelmente para continuar esquadrinhando as filmagens da galeria. Flynn olhara para o lobo, mas também dera de ombros. A mensagem era bastante objetiva. Sim, Ralston era um lobo, mas contanto que não falasse mal de Férix, se dariam muito bem. E um lobo era sempre melhor do que um anjo. Os rapazes eram simples assim, fáceis. Não como a fêmea que queimava do outro lado da ponte. Oi, Dai. Desejou ter um lugar para sentar por uma porra de momento. Estava tecnicamente dormindo, supôs Ron, mas... Porra, uma poltrona de acolchoamento fofo apareceu a 30 centímetros dele. Ron se jogou nela e suspirou. Perfeito. O ronco de escárnio da agente ondulou em sua direção e outro assento apareceu, um divã de veludo vermelho. Chique, disse quando Dai se jogou no divã. Ela se parecia tanto com Lerraba que seu peito doeu. Me ver assim deixa você angustiado? Não. Não é que... é porque eu perdi uma amiga há uns meses. Ela amava se sentar em um sofá como esse aí. Era uma duende do fogo. Então toda essa sua coisa de fogo mexeu um pouco comigo. Inclinou a cabeça, as chamas se agitando. Como ela morreu? Conteve-se antes que pudesse revelar muito mais do que já havia dito. É uma longa história, mas ela morreu salvando a minha vida. Alguém que eu amo. Então, foi uma morte nobre. Eu deveria ter estado lá. Ela não precisava ter feito aquele sacrifício. Você teria trocado sua vida por uma duende de fogo? É, eu teria. Enfim, passamos a informação. Quase fomos pegos, mas passamos. A agente endireitou-se sutilmente. Para quem? Mordok, a corça, a arpia. Congelou. Seu fogo tremeluziu até o tom de azul violeta. Eles são letais. Se você for pego, vai ter sorte se for apenas morto. Ron cruzou um tornozelo sobre o joelho. Ah, acredite em mim, eu sei disso. Mordok é um monstro, a corça também, e a arpia. Eles estão todos onde você está agora? Hesitou, então falou. Ei, Lunático, tudo bem te contar. Você poderia muito bem ter ligado o noticiário e descoberto onde eles estão. Balançou a cabeça e as chamas fluíam. Você sabe que você fala demais, né? E você de menos. Alguma outra informação sobre o carregamento da coluna? Não. Achei que você tivesse me chamado aqui para me contar alguma coisa. Não. Eu acho que minha mente procurou pela sua. Daybright o observou. E embora Ron não pudesse ver seu rosto e ela não pudesse ver o dele, jamais se sentira tão nu. Alguma coisa deixou você ansioso? Como ela sabia? Meu dia foi difícil. Ela suspirou. Tendões de fogo ondularam em torno do seu corpo. O meu também. Ah, é? É. A resposta foi uma provocação. Um lembrete da conversa anterior. Ela possuía um senso de humor, então. Então Day falou. Eu trabalho com pessoas que são bem
Tipo, elas fazem Murdock parecer uma daquelas lontras fofinhas da sociedade. Há dias em que me cansa mais do que os outros e hoje foi um desses. Você ao menos tem amigos com quem contar. Não, eu nunca tive um amigo de verdade na vida. Isso é muito triste. É mesmo, né? Não acho que eu teria chegado até aqui sem os meus amigos, ou a minha irmã. Nós sem amigos nem família encontramos formas de nos virar. Sem família, é? Uma verdadeira loba solitária? Meu pai é um merda, então na maior parte do tempo eu queria ser como você. Não, eu tenho família muito influente, por sinal, mas eles também são uns merdas. É? Seu pai algum dia queimou você por falar sem permissão? Não, mas ele me açoitou por espirrar durante as orações. Daí então não eram Asteri. Os Asteri não tinham família, nem filhos, nem pais, eles apenas existiam. Ron piscou. Tudo bem, estamos quites. Ela riu baixinho, um som grave e suave que foi como se dedos delicados percorressem sua pele. Uma coisa verdadeiramente trágica de se ter em comum. É mesmo. Como você está em posição de poder, estou presumindo que seu pai também esteja. Por que eu não posso ter atingido sucesso sozinha? Digamos que seja intuição. Ron deu de ombros. Tá bem, o que tem isso? Ele sabe de suas tendências rebeldes? Acho que meu trabalho vai além das tendências a essa altura, mas não, ele me mataria se soubesse. E, no entanto, você arrisca sua vida. O que você quer saber, Day? A boca da fêmea se repuxou para o lado, ou o que ele achava ser a boca dela. Você poderia usar seu poder em posição para minar pessoas como seu pai, sabe? Ser um agente secreto para a rebelião nesse sentido, em vez de ser o office boy. Ela não sabia quem ele era, certo? Ron se agitou na poltrona. Sinceramente, sou uma merda nesses jogos de enganação. Meu pai é o mestre deles. Isso é muito mais do que eu posso fazer. Só por causa disso, seu pai pode permanecer no poder? É. Não é por isso que permite que todos esses babacas fiquem no poder? Quem vai impedi-los? Nós. Pessoas como nós. Um dia. Ron riu com escárnio. Eis uma merda idealista. Você sabe que essa rebelião... Se algum dia ela triunfar, nós provavelmente teremos uma guerra por domínio entre todas as casas, não sabe? Não, se nós jogarmos o jogo direitinho. Então, por que você tá me contando isso? Eu achei que você era toda nada de coisas pessoais. Tá bom, vamos culpar um dia difícil? Tudo bem. Você é a primeira pessoa com quem eu converso normalmente em muito tempo. Quanto tempo? O suficiente. Eu acho que esqueci como é ser eu mesmo. Acho que perdi completamente o meu verdadeiro eu. Da próxima vez, pode trazer umas cervejas psíquicas e uma TV. E ela gargalhou, o som como sinos nítidos. Alguma coisa masculina e primordial em si ficou alerta com esse som. Até hoje eu só bebi vinho. Ron se espantou. Impossível. Cerveja não era considerada apropriada para uma fêmea da minha posição. Tomei um gole uma vez, quando era velho bastante. Mas descobri que não gostava mesmo. Ron balançou a cabeça em horror debochado. Então venha me visitar em Lunati qualquer dia desses, Dai. Vou mostrar a você como se divertir. Considerando quem tá na sua cidade, eu acho que eu vou recusar. Ron franziu a testa, certo. A gente pareceu se lembrar também. E por que estavam ali? Então está confirmado onde os rebeldes vão realizar o ataque ao carregamento da coluna? Não sei dizer, eu sou só o office boy, lembra? Você contou a eles que eu disse sobre o protótipo do nosso novo Mac Traje dos Asteri? Sim. Não se esqueça de que ele é a coisa mais valiosa naquele trem. E deixe o resto. Por que não explodir a coluna inteira e destruir as linhas de abastecimento deles? O fogo dela crispou. Nós tentamos múltiplas vezes. A cada tentativa fomos esmagados. Ou por traição, ou porque as coisas simplesmente não deram certo. Um ataque como esse exige muita gente, muito segredo e precisão. Você sabe fazer explosivos? Não, mas há sempre magia para fazer isso. Só se lembre de que é uma rebelião em maioria de humanos. E seus aliados Vani gostam de permanecer escondidos. Somos dependentes da engenhosidade das habilidades humanas. Apenas reunir explosivos o bastante para realizar um golpe sério contra a coluna já requer muito esforço. Ainda mais considerando as baixas que a Opium sofreu com seus números recentes.
Ah, eles estão por um fio. Isso não é um videogame, sabia? Eu tô ciente. Ralhou Ron. E sua chamada recuou uma fração. Você tá certo, eu falei equivocadamente. Você pode dizer apenas desculpe, não precisa dessas palavras pomposas. Outra risada baixa. Mau hábito. Ron bateu uma continência. Bem, até a próxima, Day. Em parte, ele esperava que ela respondesse com alguma coisa que os mantivera conversando, que o manteria ali. Day e seu sofá, no entanto, dissiparam-se em brasas, flutuando em um vento fantasma. Adeus, Night. Ethan Rostron jamais tinha estado dentro de uma casa férica de verdade. Só havia 2 machos féricos no time de soleibol. E ambos os féricos eram de cidades fora do território, então jamais tiveram a chance de ir até a casa deles e conhecer as famílias. A casa do príncipe Ron, contudo, era bem legal. Lembrava dele no apartamento de Connor e Browston e Thorne. Alguns quarteirões dali, mais ou menos. Uma porcaria de mobília velha, paredes manchadas com pôsteres de times esportivos, todos presos com uma fita, uma TV grande demais e um bar muito abastecido. Não se importara de dormir no sofá na noite anterior. Teria dormido na varanda se significasse ficar longe de onde Bryce e Hunt dormiam juntos. O relógio acima da TV apontava 7 horas da manhã quando Ethan se levantou e tomou banho. Aproveitou a variedade de shampoos e de produtos corporais chiques de Tristan Flynn, todos marcados com Flynn. Não toque Ron. Desta vez é sério. Ron tinha escrito sob a mesma mensagem de um dos frascos. Ninguém gosta do seu shampoo esquisito mesmo. E Flynn rabiscara bem abaixo. Então, por que está quase vazio e por que o seu cabelo está tão brilhoso, babaca? Ethan dera risinhos mesmo quando seu coração pesou. Tivera esse tipo de dinâmica com seu irmão certa vez. Seu irmão, que o já fora transformado em Secunda Lux, ou estava a caminho de ser. A ideia fez com que qualquer interesse crescente no café da manhã se dissolvesse em náusea. Quando Ethan se vestiu e desceu, os 3 machos féricos que moravam na casa ainda estavam dormindo. Havia levado o celular ao ouvido. Oi, aqui é Tário. Se eu não responder, mande uma lontra. Tudo bem, então. 1 hora mais tarde, depois de uma rápida verificação no programa, que varria aquelas filmagens da galeria em busca de Danica, Ethan conseguira para ir até o Easton. Ele teria pegado um café gelado no caminho. Suprimiu um sorriso ao entregar um marco de prata para uma lontra cor de uísque, cuja placa no nome do colete amarelo dizia Fitzroy. Ethan se acomodou em um banco à margem do Isthmus e encarou o rio. Ele quisera brigar com Sabine na noite anterior. Tinha de fato contemplado qual seria o gosto do seu sangue quando rasgasse seu pescoço com os dentes. As palavras do cão do inferno ecoavam. Connor tinha sido um alfa que aceitara o papel de segundo porque acreditava no potencial de Danica. Ethan havia se juntado à matilha de Amélie porque não tinha para onde ir. Na noite anterior, no entanto, apenas por um momento, quando Bryce se intrometeu e os dois fizeram Sabine recuar, ele se lembrou de como tudo era. Não apenas de ser um lobo em uma matilha, mas um jogador em um time trabalhando em uníssono, como se fosse uma só mente, uma só alma. Não importava que um dia tivesse pensado em si e em Bryce dessa forma. A porra da coça podia ir para o inferno. Não tinha ideia de como ela havia juntado aquelas peças, mas mataria se algum dia mencionasse aquilo para alguém de novo, principalmente para Bryce. Não era dar conta que ninguém, além da sua, e era história antiga agora de toda forma. Tivera 2 anos sem Bryce para resolver aquelas merdas, e estar perto dela de novo tinha sido difícil. Mas jamais contara a ninguém sobre seus sentimentos antes de Connor morrer. E certo como o inferno não começaria agora. A Costa estava certa, no entanto. Tinha entrado no dormitório de Connor naquele dia, bem no início do ano do calouro do irmão na UCLC, pretendendo conhecer a incrível, linda, hilária vizinha de corredor de quem Con falava incessantemente. E ao percorrer o corredor escuro e carpetado, esbarrou em uma linda, incrível, hilária vizinha de corredor. Ficara embasbacado. Era a pessoa mais atraente que ele já vira, sem brincadeira.
Seu sorriso tinha aquecido algum lugar esquecido no peito de Ethan, que estava gelado e escuro desde que seus pais haviam morrido. E aqueles olhos da cor de uísque pareciam enxergá-lo. Ethan não um jogador de voleibol, não um atleta famoso ou nada desse tipo. Era apenas ele, Ethan. Conversaram durante 10 minutos no corredor sem trocar nomes. Era apenas o irmãozinho de Connor. E ela não dissera o próprio nome. Havia esquecido de perguntar, mas quando Connor enfiou a cabeça para fora do corredor, Ethan havia decidido que se casaria com ela. Estudaria em UCLC. Jogaria voleibol pela universidade, em vez de pela Universidade de Corinth, que já o estava cortejando. Ethan encontraria aquela menina e se casaria com ela. Suspeitava de que até mesmo podiam ser parceiros, se tivesse certo a respeito do puxão em sua direção. E seria assim. Então Connor falou. Parece que você já conheceu Ethan, Bryce. E Ethan quis se dissolver naquele carpete nojento do dormitório. Sabia que era uma estupidez. Tinha conversado com Bryce por 10 minutos antes de descobrir que ela era a menina com quem seu irmão estava obcecado. Mas tinha ficado mexido. Então havia se recolhido ao papel de amigo irreverente, fingindo gostar de Natalie, só para ter algo sobre o que reclamar com Bryce. Sofreu de longe observando Connor hesitar perto da Bryce durante anos. Jamais concordou a Bryce e nem contou a ela que o motivo pelo qual Connor finalmente a chamara para sair naquela noite tinha sido porque Ethan dissera a ele para cagar ou sair da moita. Claro que não nesses termos. E ele havia dito sem levantar as suspeitas do irmão, como sempre fizera quando falava sobre Bryce, mas ele estava farto. Estava simplesmente farto com seu irmão hesitando, enquanto Bryce saía de uma cambada de perdedores. Se Connor não se prontificasse, então Ethan tinha decidido que finalmente se declararia. Arriscaria e veria se uma faísca entre eles poderia levar a algum lugar. Bryce, no entanto, disse sim a Connor. E então Connor morreu. E enquanto Connor era assassinado, ela estava trepando com outra pessoa no banheiro do Corvo Branco. Ethan não fazia ideia de como não tinha surgido um abismo no lugar em que ele estava quando descobriu sobre aquela noite. De tão grande a intensidade com que implodira, como se o astro que ele fora mandasse tudo se fuder e simplesmente sumisse. Ethan encostou no braço, suspirando. Naqueles últimos dias se sentira como se estivesse tirando a cabeça de dentro daquele abismo. Agora aquela merda sobre as almas de Connor e da Matilha serem dadas como comida para o portão dos mortos ameaçava puxá-lo de volta. Sabia que Bryce estava colérica com aquilo, chateada. Contudo, naquele momento ela tinha a estar lá. E nenhuma parte de Ethan se ressentia por isso. Não. Aquela história havia ficado para trás, mas não sabia o que fazer consigo mesmo quando falava com ela, a menina com a qual ele tinha ficado tão convencido de que seria sua esposa, parceira e mãe dos seus filhos. Quantas vezes havia se permitido imaginar aquele futuro, ele e Bryce abrindo presente com os filhos na véspera do solstício de inverno, viajando pelo mundo juntos enquanto jogava voleibol, rindo e envelhecendo naquela cidade, todos os amigos à sua volta. Ai, como ele estava feliz por não estar vivendo mais no apartamento dela. Não tinha para onde ir depois que Sabine e Amelie o expulsaram e certamente não estava planejando dar nenhum golpe. Até porque Sabine parecia temer isso, mas estava grato por Ron ter oferecido um lugar para ficar. Ei, um pouco cedo, não é? Gritou Tarion do rio. Ethan se levantou do banco, encostando o tritão e avançando pela água, aquela poderosa nadadeira girando sobre si. Ethan não se deu a formalidades. Ei, pode me levar até o quarteirão dos ossos? Tarion piscou. Não, a não ser que você queira ser comido. Cara, só me leva até a margem. Não posso. Não, se eu também não quiser ser comido, as bestas do rio vão atacar. Ethan cruzou os braços. Eu preciso encontrar meu irmão, ver se ele tá bem. Odiou a pena que suavizou o rosto de Tarion. Não vejo o que você pode fazer de qualquer forma. Se ele estiver bem ou se não tiver. A garganta de Ethan secou. Eu preciso saber, nade comigo até a cidade adormecida e eu vejo se consigo enxergar um lampejo dele. Cara, de novo, as bestas do rio, então não. Mas eu preciso encontrar aquele menino. Se ele não estiver na cidade adormecida, talvez a gente consiga matar 2 coelhos numa cajadada só.
Ita inclinou a cabeça. Alguma ideia de onde procurar em vez disso? Não. Então, eu desesperadamente preciso de uma pista na direção certa. Ethan franziu a testa. O que você tem em mente? Você não vai gostar e Bryce também não. E por que ela precisa estar envolvida? Porque eu conheço a Pernas e sei que ela vai querer vir. Não, se nós não contarmos a ela. Eu vou contar a ela. Eu gosto das minhas bolas no lugar. Vai pegar o dinheiro, marcos de ouro, nada de crédito. Diga para onde vamos. Para os místicos. Fim do capítulo 36. Capítulo 37. Mantenha! 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 Entoava Madame Kyra e a perna esquerda de Bryce tremeu com o esforço de manter a perna direita erguida e no lugar. Ao seu lado, Juniper suava tanto quanto o rosto contraído em determinação concentrada. A fauna mantinha a forma perfeita, sem ombros caídos, sem coluna curvada. Cada linha do corpo da amiga irradiava força e graciosidade. E desçam para a primeira posição, ordenou a instrutora por cima da música estrondosa. Totalmente fora do estilo ao qual o balé costumava ser dançado, mas era por isso que Bryce adorava a aula. Combinava com os movimentos formais e precisos do balé com hits de boates. E de alguma forma fazer isso ajudava-na a entender tanto os movimentos quanto o som melhor, uni-los melhor. E permitiam que ela aproveitasse aquilo em vez de dançar músicas que um dia amara e sonhara acordar que interpretava em um palco. Tipo de corpo errado, não tinha lugar ali, naquele estúdio iluminado e um quarteirão artístico da praça da Cidade Velha. Façam um intervalo de 5 minutos, disse Madame Kyra. Bryce cambaleou até sua pilha de porcarias na parede oposta, abaixando-se sob a barra para pegar o celular. Nenhuma mensagem. Uma manhã maravilhosamente tranquila, exatamente do que ela precisava. Era por isso que fora até ali. Além de querer ir até 2 vezes por semana, ela precisava estar ali naquele exato dia, para processar cada pensamento que rodopiava. Não contar a Juniper o que descobrira. O que ela poderia dizer? Ei, só pra você saber, o quarteirão dos ossos é uma mentira. E eu tenho quase certeza de que não existe essa coisa de vida após a morte verdadeira, porque todos somos transformados em energia e arrebanhados pelo portão dos mortos. Embora uma pequena parcela de nós seja empurrada para a goela do sub-rei. Então, boa sorte, porra. Contudo, Juniper estava franzindo a testa para o próprio telefone ao beber alguns goles d'água. Ei, o que foi? Perguntou Bryce. Juniper jogou o celular na mala de pano. Corinne Lescal foi escalada para ser o principal. A boca de Bryce se escancarou. Eu sei, disse Juniper. Isso é definitivamente um que você se foda, fervilhou Bryce. Juni estava com a garganta embargada e Bryce fechou o punho como se pudesse arrancar o resto de cada diretor e membro do conselho da BCLC pela mágoa que causara. Eles não têm coragem de me demitir porque os espetáculos em que eu sou solista sempre trazem uma plateia grande. Mas farão o possível para me dar uma punição, disse Juni. Tudo porque você disse a um bando de canalhas ricos que eles estavam sendo monstros elitistas? Eu posso trazer dinheiro para os espetáculos, mas aqueles babacas ricos doam milhões. Vou aguentar até eles precisarem me promover. Sinto muito, Juni. Eu faço isso porque eu amo. Eles não valem minha raiva. Eu preciso me lembrar disso. Alguma notícia daquele menino? Não, nenhuma notícia. Kyra começou a música e voltaram para suas posições. Bryce suou e grunhiu durante o resto da aula, mas a concentração de Juniper tinha ficado afiada como uma lâmina. Cada movimento era preciso e impecável. Seu olhar no espelho como se competisse consigo mesma. Aquela expressão não mudou, mesmo depois que Kyra pediu a Juni que demonstrasse uma série perfeita de 32 fouettes. Pirueta sob um pé só, para a turma. Juniper girou como se o próprio vento a impulsionasse. O casco que ficou no chão não saiu 1 centímetro da posição inicial. Forma perfeita, uma dançarina perfeita, mas não era o suficiente. Juniper saiu da aula quase assim que terminou, sem ficar para conversar como costumava fazer.
Bryce deixou que ela fosse e esperou até que a maioria da turma saísse para se aproximar de Kyra diante do espelho, onde a instrutora estava ofegando levemente. Você viu a notícia de Corinne? Kyra vestia um moletom rosa largo para se proteger do frio do estúdio de dança. Embora não dançasse no palco da BCLC havia anos, a instrutora continuava no auge da forma física. Você parece surpresa. Eu não estou. Você não pode dizer nada? Você foi uma das melhores dançarinas do BCLC. Kyra franziu a testa. Estou tanto à mercê da liderança da companhia quanto a Juniper. Ela pode até ser a dançarina mais talentosa que eu já vi e a mais dedicada, mas só está enfrentando uma estrutura de poder bastante blindada. As pessoas no comando não gostam de serem chamadas do que elas realmente são. Mas eu entendo por que você quer ajudá-la. Eu também quero. Mas Juniper fez sua escolha nessa primavera. Precisava enfrentar as consequências. Bryce encarou por um minuto as portas do estúdio batendo ao se fechar. Enquanto estava sozinha no espaço ensolarado, o silêncio a sufocou. Olhou para o ponto em que Juniper estava demonstrando aqueles fuetês. Bryce pegou o celular e fez uma busca rápida. Um momento depois estava fazendo uma ligação. Eu gostaria de falar com o diretor Gordin, por favor? Bryce bateu o pé de novo quando a recepcionista do BCLC falou. E fechou os dedos em punho antes de responder. Diga a ele que Sua Alteza Real, a Princesa Bryce Dana, está ligando. Flexões de braço entediavam Brant. Até dizer chega. Se não fosse pelos fones de ouvido tocando nos últimos capítulos do livro qual ouvia, podia ter caído no sono durante o exercício no telhado de treino do comício. O sol da manhã assava suas costas, os braços, a testa, salpicando no chão de concreto. Tinha uma leve ciência de que as pessoas o observavam, mas continuou mesmo assim. 361, 362. Uma sombra recaiu sobre ele, bloqueando o sol. Hunt encontrou a arpia sorrindo, seu cabelo preto voando. E aquelas asas pretas, bem, era por isso que não havia mais sol. O que foi? A bonitinha quer ver você. O nome dela é Celestina. Você é a mensageira dela agora? Sou a mensageira de Efraim. E como estão fodendo agora há pouco, eu era mais próxima para buscar você. Hunt conteve um calafrio. Tudo bem. Chamou a atenção de Isaiah do outro lado do ringue e indicou que estava saindo. Seu amigo, no meio dos próprios exercícios, acenou em despedida. Não se prestou a acenar para Baxian, apesar da ajuda do anjo na noite anterior, e Pollux não tinha subido até o ringue para a hora particular deles de treino. Presumivelmente ainda estava na cama com a Corsa. Naomi tinha esperado por ele durante 30 minutos, antes de desistir e ir inspecionar as próprias tropas. Hunt passou pelas portas de vidro para entrar no prédio, limpando o suor da testa, mas a arpia o seguiu. O anjo disse com tom de desprezo. Tchau. Eu devo escoltar você de volta. Hunt enrijeceu. Aquilo não podia ser bom. Seu corpo se distanciou e continuou andando, seguindo para os elevadores. Se mandasse uma mensagem de aviso para Bryce naquele momento, será que teria tempo suficiente para fugir da cidade? A não ser que já tivesse ido atrás dela. A arpia o seguia com um espectro. Se eu sumisse ontem à noite, não vai voltar para pegar você. Cantarolou, entrando junto com ele no elevador. Certo, isso. Tentou não parecer aliviado demais quando o ácido em suas veias se abrandou. Havia, talvez, sido porque Celestina o estava chamando um sermão pelo mau comportamento? Com isso ele podia lidar. Se apenas a arpia soubesse o que ele realmente andava fazendo ultimamente, então Hunt encostou na parede mais afastada do elevador, contemplando como gostaria de matá-la. Um golpe de relâmpago na cabeça seria rápido, mas não tão satisfatório quanto mergulhar a espada em sua barriga e girar, enquanto empurrava a arma para cima. A arpia fechou as asas pretas. Era esguia e longa, seu rosto era estreito e os olhos eram um pouco grandes demais para as feições. E ela prosseguiu. Você sempre pensou mais com o pau do que com a cabeça. Um dos meus melhores atributos.
A arpia entrou no andar da governadora como um vento escuro. Você vai receber o que merece, Atalá. Igualmente. Hunt acompanhou até as portas duplas do escritório público de Celestina. Parou do lado de fora, batendo uma vez. Celestina murmurou boas-vindas e Hunt entrou na sala, fechando a porta, na cara contrariada da arpia. O arcanjo trazendo azul celeste naquele dia estava impecavelmente e brilhando. Se fora mantida a acordada da noite toda por Efraim, não revelou. Nem qualquer outra emoção, na verdade. Quando Hunt parou diante de sua mesa e disse: Você me chamou? Houve uma emergência ontem à noite? Sim, não. Um assunto particular. Você decidiu priorizar isso ou me ajudar? Porra. Você parecia ter a situação sob controle. Seus lábios se contraíram. Eu esperava que quando prometeu me apoiar, seria pela noite toda, não por uma hora. Desculpe. Se tivesse sido por qualquer outro motivo, estou presumindo que que isso tem a ver com a senhorita Killan. É. E você está ciente de que você, como um dos meus triários, escolheu ajudar uma princesa férica em vez de sua governadora. Não, mas não foi nada político? Não foi assim que meu parceiro entendeu. Perguntou por que os dois de meus triários tinham ido embora de nossa comemoração particular. Se tinham uma opinião tão negativa de mim, dele, a ponto de saírem sem permissão para ajudar um membro da realeza férica. Hunt passou as mãos pelos cabelos. Desculpe, Celestina, de verdade. Tenho certeza de que é sincero. Isso não vai acontecer de novo. Ou que? Quase perguntou. Em vez disso, disse, não vai. Quero que você fique no quartel pelas próximas 2 semanas. O quê? O olhar de Celestina era determinado. Depois desse tempo, você pode voltar para a senhorita Killan. Acho que você precisa de um lembrete de suas prioridades. E eu gostaria que você se comprometesse totalmente com a ajuda de Baxian a se ajustar. Está dispensado. 2 semanas ali sem Killan, sem conseguir tocá-la, transar com ela e se deitar ao lado dela. Celestina, adeus. Apesar do ultraje da frustração, Hunt a olhou de verdade. Ela estava sozinha, e como um raio de luz em um mar de escuridão. Ai, devia tê-la apoiado na noite anterior, mas se fosse entre ela e Bryce, ele sempre escolheria sua parceira. Não importa o que aquilo lhe custasse. O que aparentemente eram 2 semanas sem Bryce, perguntou. Como foi com Efraim? Sua cabeça se ergueu. De novo, aquela distância nos olhos que diziam que ele e Hunt tinham sido dispensados mesmo antes que eles respondessem. Isso é um assunto particular, como você disse. Tudo bem. Vou estar por aqui hoje se precisar de mim, porque... Por que mandou a arpia me buscar? Seus olhos caramelos estremeceram. Efraim achou que ela podia ser mais eficiente. Efraim, é? Ele é meu parceiro, mas não seu mestre. Cuidado, Hunt. Ok, anotado. 2 semanas ali, com toda a merda que estava acontecendo com Bryce e os rebeldes, e Cormac, e a porra toda. Como se o mero pensamento nas palavras rebeldes a tivesse conjurado. Encontrou a costa encostada nas paredes mais afastadas. Não havia sinal da arpia. Seu lindo rosto era sereno, embora os olhos dourados parecessem acessos de fogo do inferno. Olá, Hunt. Veio me interrogar. Mesmo que Dana tivesse ficado apavorado com ela, Hunt tinha visto que lidar com Lídia Servos o suficiente para saber como provocá-la e como evitar isso. E longe de Mordok de Pollux, de todo o seu séquio de lobos ferais, o anjo a deixaria em ruínas fumegantes. Por um acaso estava sozinha naquele momento. A Corsa também sabia disso. Era o que a tornava perigosa. Podia parecer desarmada, vulnerável, mas se portara como alguém que podia sussurrar uma palavra e chamar a morte para defendê-la. Que podia estalar os dedos e soltar o inferno sobre ele. Era a pose de Sandriel quando a Corsa se alistou, retrucada pela própria arcanjo para servir como mestre espiã. Lídia era tão jovem, mal chegara aos 20 anos. Acabara de fazer a descida e não tinha um aparente poço profundo de magia, a não ser a agilidade como metamorfa de cervo e o amor pela crueldade.
Sua nomeação era para posição tão alta que tinha sido um alarme estrondoso para ficar bem longe dela. Era um Vanir que ultrapassaria qualquer limite, se isso agradasse tanto Sandriel, Pollux ou qualquer outro. Que porra você quer? Perguntou Hunt, batendo no botão do elevador. Bloqueou qualquer pensamento da Opium, de Emile, das atividades dele na mente. Não era nada a não ser um Umbra Mortis leal ao Império. Você é amigo de Rondanas, não é? Porra de solos flamejante. Hunt manteve o rosto neutro. Eu não diria que ele é um amigo, mas ele é um conhecido e a gente anda junto. E Ethan Roston? Ele é um cara decente. E Tyrion Ketos? Não é um pouco cedo para interrogatórios? A Costa sorriu sem mostrar os dentes. Eu acordei renovada esta manhã. Não sabia que fuder com Pollux era tão entediante que você consegue dormir enquanto fazia. A metamorfose de servo riu, para sua surpresa. Sandriel podia ter feito tantos mais como você se ao menos ela tivesse tido a visão. Uma pena que ela gostava mais de jogos de apostas do que de me torturar. Agradeci aos deuses que Sandriel tivesse afogado tanto em dívidas que precisou vendê-lo para Maika para pagá-las. Uma pena que ela esteja morta. Então, por que as perguntas sobre meus amigos? Eu achei que eles eram pessoas com quem você andava. Dá na mesma. Um grupo incomum até mesmo para um cidadão tão progressista quanto Lunátium. Quanto os cidadãos de Lunátium. Um anjo, um lobo, um príncipe férico, um tritão e uma vadia semi-humana. Parece o início de uma piada ruim. Quer me perguntar alguma coisa, Lídia? Então diga, porra. Não desperdice meu tempo. Só estou observando uma anomalia. Imagino que pode ser tão atraente que tantas pessoas do poder, de espécie e casas diferentes estejam andando juntas no apartamento da Bryce Killen. Ela tem um console de videogame sinistro. A Costa riu, o som envolto em ameaça. Eu vou descobrir, sabe? Eu sempre descubro. Eu tô ansioso por isso. E Baxian falou. Lídia. A Costa respondeu inexpressivamente. Baxian? Eu estava procurando você. Inclinou a cabeça para Hunt, como uma dispensa. Assumiria dali em diante. É para eu explicar por que você sumiu noite afora com Hunt até lá? Perguntou ela, unindo as mãos às costas em uma perfeita pose imperial. Como uma boa soldadinha. Hunt passou por Baxian. Nem uma palavra. Disse Hunt, tão baixinho que mal passou de um sussurro. Baxian assentiu sutilmente. Hunt mal abrira as portas da área de treino quando viu Baxian dizer cautelosamente para a Costa, como se lembrasse de quem ela era. Eu não respondo a você. E sua voz saiu suave como seda. Não a mim, nem a Efraim. Mas você ainda responde aos Asteri, seus verdadeiros mestres, cuja vontade é a minha. Hunt sentiu seu estômago se revirar. Estava certa. E seria bom se lembrar disso, antes que fosse tarde demais. Fim do capítulo 37. Leitores, eu não imaginava que esse livro ia ser tão bom. Eu achei que o primeiro era o ápice, né? Mas esse está me surpreendendo muito positivamente. E para vocês que chegaram até aqui, eu queria agradecer mais uma vez por estarem comigo. Então deixem seu comentário, deixem seu like. Se você não se inscreveu, se inscreva. Ainda tem isso, gente. Ativa o sininho toda vez que sair alguma coisa do canal. Vai mostrar para vocês. Toda vez que eu fizer a leitura, vai analisar vocês. Vai avisar vocês. E muito obrigada por estarem aqui. Eu só tenho a agradecer. Eu vou encerrando por aqui e amanhã a gente tem mais leituras. Tchau, até amanhã.